Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Que a paz de Deus seja derramada em nossos lares e alcance nossos familiares nesse momento tão difícil que estamos passando, vivendo essa pandemia que não é apenas uma pandemia na área de saúde, mas tem alcançado a sociedade em todas as suas áreas. E estávamos pensando em retornar no próximo dia 7, de acordo com a decisão da diretoria, mas fomos surpreendidos com um decreto do prefeito prorrogando esse período, e nós estamos então assim suspendendo novamente os cultos e voltaremos a informar a igreja tão logo isso seja liberado. Estaremos reunindo com a diretoria para nova deliberação e informaremos então a igreja. Queridos, nós estamos estudando o livro de Colossenses e hoje nós vamos nos debruçar no capítulo 2 desta maravilhosa carta do apóstolo Paulo às igrejas em Colosso. Capítulo 2, do verso 4 até o verso 15, se Deus assim nos permitir. E este é um texto que fala sobre os ataques sofridos também pela igreja do Senhor Jesus, bem como mostra as nossas armas de defesa, como nós podemos responder a esses ataques. A igreja, ela vive em um campo minado. A nossa jornada como cristãos, como igreja de Cristo, ela não é uma jornada confortável, muito pelo contrário. Nós andamos em um caminho estreito, um caminho sinuoso, um caminho cheio de perigos. E embora essa caminhada seja difícil e os inimigos sejam muitos, a nossa vitória é certa. A nossa chegada à terra prometida do Senhor é certa. Nós não marchamos escorados na nossa autoconfiança, muito pelo contrário. Nós somos sustentados pelas mãos daquele que nos guia, o Senhor, com o seu eterno conselho, até que Ele nos receba na glória. Nosso texto para meditação, como disse, é Colossenses capítulo 2, versos de 4 até o verso 15. E à luz deste texto, e eu quero pedir que você mantenha sua Bíblia aberta para nos acompanhar, à luz desse texto nós queremos destacar pelo menos 4 qualidades da igreja verdadeira, a igreja do Senhor. O nosso texto agora, versos 4 até o verso 7. E dentro desta passagem, nós queremos destacar, portanto, 4 qualidades da igreja do Senhor. A primeira qualidade que o apóstolo Paulo nos mostra é uma vida disciplinada. Observe o verso 5, e diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, diz o apóstolo Paulo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo, ele manifesta a sua alegria ao verificar a boa ordem, não é? E a firmeza da fé da igreja em Colossos. Essas palavras, ordem e firmeza, fazem parte de um vocabulário militar. A palavra traduzida aqui por ordem significa as fileiras ordeiras de um exército. Uma disposição ordenada. A palavra ordem indica uma organização hierárquica, com cada soldado ocupando o seu devido lugar, no seu devido posto. Portanto, a igreja do Senhor, ela deve assemelhar-se a um exército bem ordenado, onde cada soldado está no seu devido lugar e disposto a fazer o seu trabalho sob as ordens do seu comandante. No nosso caso, nosso comandante é o Senhor. Firmeza traduz uma palavra que significa baluarte sólido, algo que não pode ser removido,
algo que está pronto, preparado para receber um forte impacto sem recuar. Essa palavra descreve, portanto, um exército em posição de combate, colocando-se diante do inimigo, dispostos a enfrentar o que estiver pela frente. Os cristãos, ou seja, nós, Igreja do Senhor, nós devemos ter essa mesma disposição e essa mesma disciplina. Precisamos avançar com disciplina, com obediência, avançar com coragem, exatamente como fazem os soldados em um campo de batalha. Portanto, essa deve ser uma das qualidades do cristão ou uma das qualidades da Igreja do Senhor. A segunda qualidade é um compromisso com o Senhor Jesus. Observe o verso 6 e diz: pois como recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. A expressão andar nele indica exatamente o compromisso com o Senhor. Ser cristão, amado irmão, é receber Jesus Cristo como Senhor. A vida cristã começa com a submissão ao senhorio de Cristo. A nossa conversão deve nos levar a uma vida de obediência. A conversão, ela se evidencia exatamente pela submissão, pela obediência a Cristo. Jesus não é salvador daqueles que não se submetem. Se você não é obediente ao Senhor, provavelmente você deve verificar com muita calma a respeito de sua salvação. Jesus é salvador daqueles que o têm como Senhor. Observem que é interessante ver isso. Jesus ele é apresentado no Novo Testamento, 22 vezes ele é apresentado como Salvador. Mas observem, 650 vezes o Senhor é apresentado como Senhor. A grande ênfase do Novo Testamento está no senhorio de Cristo Jesus. Ser cristão, querido, é andar nos passos de Jesus, é andar como ele andou. Sabe, um falso cristão pode enganar todo mundo por algum tempo. A Bíblia registra várias pessoas que agiram assim. Por exemplo, Demas, ele era cristão, amou o mundo muito mais do que a Cristo. Nós temos o exemplo de Judas, andava com o Senhor, traiu o mestre. Ananias e Safira mentiram para o Senhor, para o Espírito Santo. Sabe, amado, o verdadeiro cristão é aquele que anda em novidade de vida. É aquele que vive no Espírito, é aquele que segue os passos de Jesus e anda como Jesus andou. A conversão se dá exatamente, ou se comprova exatamente nessa nova maneira de viver. E as coisas antigas, elas passam ou já passaram. A terceira qualidade é uma firmeza inabalável em Cristo. Verso 7. Arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, diz o apóstolo Paulo. Paulo usa aqui figuras, algumas metáforas, né, para evidenciar a nossa estabilidade espiritual, a nossa firmeza em Cristo Jesus. E ele diz, nele radicados. Isso indica uma experiência do passado que não mudará. Nós estamos radicados. Ele mostra aqui a figura de uma árvore. Uma vez enraizada, a árvore só fica mais firme à medida que o tempo passa e a forma como ela cresce. Paulo deixa bem claro que, à semelhança de uma árvore, os cristãos foram plantados em Cristo e fomos plantados de uma vez por todas. E é exatamente essa expressão de que nós fomos plantados, deixa muito claro, ou dar a entender claramente, que foi Deus quem plantou a sua igreja. A igreja do Senhor não é uma decisão de homens, mas é uma decisão de Deus, é uma decisão do Senhor. Depois Paulo usa uma figura aqui da arquitetura, e ele diz assim, nele edificados. É como se fôssemos um edifício cujo fundamento é Cristo. Nós somos uma casa edificada sobre a rocha.
A chuva pode cair no telhado, os ventos podem fuzilar as paredes, os rios podem bater com força contra os alicerces, mas esta casa, ela não cairá, porque o seu fundamento é inabalável. Estamos edificados em Cristo. Ele é a pedra sobre a qual está edificada a igreja. Mateus 16, verso 18. Jesus é o fundamento da igreja. 1 Coríntios 3, verso 11. Ele é a pedra de esquina sobre a qual todo o edifício, a igreja, está apoiada. Efésios 2, verso 20. Ele é o sustentador da igreja. Jesus é o nosso sustentador. Depois o apóstolo Paulo usa uma linguagem de ensino, uma linguagem da pedagogia. E ele usa verbos como confirmados e instruídos. E isso sugere que a vida cristã é como uma escola. Nós somos instruídos em Cristo. Nós estamos sendo confirmados em Cristo. Nós estamos radicados e edificados em Cristo e somos também instruídos pela palavra de Cristo. Toda a nossa instrução deve vir da palavra do Senhor. Portanto, a nossa vida deve ter exclusividade na leitura da palavra do Senhor, porque daí vem toda a nossa edificação, vem todo o nosso crescimento. A quarta qualidade que Paulo destaca aqui é uma gratidão abundante, um coração agradecido. Ele encerra o verso 7 dizendo, nela abundando em ação de graças. A palavra abundando, em algumas Bíblias traduzida por crescendo, traz a ideia de um rio. Quando cremos em Cristo, uma fonte é aberta dentro de nós, João 4, versos de 10 até 14. E depois disso, essa fonte se transforma num rio caudaloso, João 7, de 37 a 39. Sabe, amado, o cristão é alguém que se enche não de murmuração, não de queixas e de lamentos, mas é aquele que cresce cada dia com o coração grato. O cristão, ele sempre se volta para Deus, porque ele sabe que Deus é a fonte de onde tudo provém. E ele se volta ao Senhor com o coração agradecido, com o coração cheio de gratidão. O segundo ponto da nossa mensagem vai mostrar, Paulo vai falar sobre os perigos enfrentados pela igreja do Senhor. Versos de 4 até o versículo 8. Paulo fala desse perigo que a igreja de Colossos estava enfrentando em relação à falsa religião, em relação aos falsos mestres. E o primeiro perigo, ele fala da igreja ser enganada por raciocínios falsos. O verso 4 diz assim, e digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ora, os falsos mestres, eles haviam chegado em Colossos e a igreja estava correndo a sérios riscos. Com palavras persuasivas, eles estavam espalhando o seu veneno letal. O termo traduzido aqui por palavras persuasivas pertence à linguagem dos tribunais de justiça. Indicava o poder dos argumentos de um advogado. Essa palavra era usada para descrever um discurso capaz de convencer uma assembleia a seguir por caminhos sinuosos. Sabe quando o advogado é bom? É exatamente isso que Paulo está falando. A igreja verdadeira, ela deve estar de posse da verdade, de tal forma que nunca dê ouvidos a argumentos enganosos e sedutores, como acontece muito em nossos dias. Há muitos argumentos que são sedutores e muitas pessoas são desviadas por causa dessas palavras persuasivas que ainda hoje nós podemos encontrar em diversas mensagens que são publicadas. O segundo perigo é tornar-se cativo das falsas filosofias.
O verso 8 diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. As falsas filosofias, especialmente aqui no caso gnosticismo, estavam proliferando na cidade de Colossos. Aquela cultura mística tornou-se um canteiro fértil, onde floresceram muitas heresias e heresias venenosas. A palavra traduzida aqui pela expressão vos faça presa significa sequestrar. Esse termo ele poderia ser aplicado a um mercador de escravos que sequestrava e que conduzia o povo de uma nação conquistada para levá-lo à escravidão. Paulo, ele entende e achava estranho e trágico que aqueles que haviam se convertido a Cristo, aqueles que haviam sido resgatados, haviam sido libertos, haviam sido redimidos, que eles pudessem retornar a uma miserável escravidão. E realmente é quase incompreensível como uma pessoa convertida a Cristo, liberta por Cristo, pode novamente voltar à escravidão. Sabe, essas falsas filosofias, elas tinham características próprias, e pelo menos 3 características aqui Paulo descreve. Primeiro, que eram baseadas em tradição humana. Paulo diz, segundo a tradição dos homens. Essa tradição era uma mescla do cristianismo com o cerimonialismo judeu, culto aos anjos e outras coisas mais que eles misturavam nessa religião. Paulo refuta esses pensamentos, dizendo que o ensino deles era meramente humano e que não possui, obviamente, respaldo na palavra de Deus. Trata-se de um produto da mente humana e não de uma mensagem revelada por Deus. Cuidado, amado irmão, com aquilo que você ouve. Cuidado até com aquilo que você posta. Sabe, porque muitas coisas são pensamentos humanos. Pode parecer uma coisa bonita, entre aspas, mas cuidado com aquilo que você está vendo, ouvindo e postando. Segundo, eram baseadas nos rudimentos do mundo. Segundo os rudimentos do mundo, diz o apóstolo Paulo. Esses rudimentos do mundo referem-se especialmente aos astros e planetas que supostamente governavam a vida humana. De acordo com o ensino desses falsos mestres, os homens estavam sob a influência e sob os poderes desses astros e necessitavam de um conhecimento especial muito além daquilo que poderia Jesus Cristo dar para que pudessem ser libertos. E sabe, ainda hoje, quando as pessoas se agarram à astrologia, que consultam o horóscopo para tomar decisões, elas estão se deixando enredar por esse engano do passado. Terceiro, essas heresias, elas obviamente não estavam baseadas na palavra de Deus. E Paulo encerra o versículo dizendo exatamente isso. E não segundo Cristo. Essas filosofias estavam contra Cristo e desacordo com a palavra de Cristo. Sabe, eles mentiam abertamente ao usar o nome de Cristo para disseminar as suas ideias heréticas. Isso não é muito diferente nos dias de hoje. Basta a gente ligar a televisão ou acessar aí os meios de comunicação aí da mídia e nós podemos observar a quantidade de heresias que são pregadas em nome de Jesus, como eles costumam afirmar. Cuidado, querido, para que você não se enrede também nessas heresias e acabe se desviando da verdadeira fé. O terceiro ponto, as armas de defesa da igreja do Senhor. Versos 9 e 10. Paulo menciona 2 armas de defesa. A primeira arma que Paulo menciona, nós encontramos no verso 9. E Paulo nos diz que nós devemos saber quem é Cristo. O verso diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Ora, os mestres gnósticos ensinavam que Cristo não era suficiente para levar o homem a Deus, porque ele era apenas um dos muitos mediadores. A resposta do apóstolo Paulo, ela é fulminante. Cristo não é uma revelação parcial de Deus, mas Cristo é Deus em toda a sua plenitude. Sabe, nenhum ser criado pode ser plenitude. O mais sábio, o mais forte, o mais perfeito, o mais santo dos homens não é plenitude. Isto é, ele não pode encerrar a plenitude em seu ser, porque isso seria o mesmo que dizer que o finito poderia conter o infinito. Mas em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E não há nenhum absurdo em afirmar isto, visto que ele é Deus. Sabe, vale ressaltar aqui que a palavra traduzida por corporalmente demonstra que não é por figura, não é uma sombra de que a plenitude de Deus habita de modo permanente em Jesus, mas é uma verdadeira realidade. Jesus não é uma representação de Deus. Jesus é o próprio Deus. Dado que toda a plenitude da essência de Deus, ela está concentrada em Cristo, não existe, portanto, nada que justifique nenhuma necessidade de buscar em outro lugar qualquer ajuda, salvação ou perfeição espiritual. Em Cristo, nós possuímos a fonte da qual a corrente das bênçãos que podem realmente satisfazer qualquer necessidade que tenhamos, seja nessa vida presente ou seja na vida futura. O salmista diz, e diz muito bem: o Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta. A segunda arma que o apóstolo Paulo nos mostra é que nós precisamos saber o que nós temos em Cristo. Primeiro precisamos saber quem é Cristo, quem é esse Deus que nós servimos, quem é esse Deus que nós pregamos. E agora o que nós temos desse Deus? E ele diz assim na parte A do verso 10: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Sabe, amado, aperfeiçoamento não é adquirido por meio de ciências ocultas, por religiões de mistérios, ou iniciação em cultos pagãos. Nós somos aperfeiçoados em Cristo. Paulo é muito claro. Não é a gnose que nos leva a Deus, mas é Cristo. O Senhor mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós não somos transformados de pedras brutas em pedras lapidadas do edifício de Deus por causa do esforço humano, mas nós somos transformados pela obra de Cristo em nós e que nos é aplicada através do seu santo e poderoso Espírito. E o nosso quarto ponto, o que Cristo fez por sua igreja. Versos de 11 até o verso 15, tudo no capítulo 2. O apóstolo Paulo destaca aqui pelo menos 5 grandiosas obras que foram realizadas por Cristo em nosso favor. E a primeira obra destacada por Paulo é a seguinte: ele fala da transformação interior e não apenas da transformação exterior. Verso 11, e o verso diz: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Os falsos mestres em Colossos, eles diziam que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Nós devíamos agregar a essa fé atos exteriores, como a circuncisão. A circuncisão, na verdade, era um sinal da aliança de Deus com o povo de Israel. Gênesis 17, versos de 9 a 14. Apesar de ser uma operação física, a circuncisão ela possuía um significado espiritual. O problema era que o povo judeu dependia do caráter físico dessa prática,
e não do caráter espiritual. Sabe, uma simples operação física não pode jamais transmitir graça espiritual. A circuncisão que esses falsos mestres exigiam era apenas uma circuncisão exterior e não uma transformação interior. Os falsos mestres, eles não fizeram a leitura correta do Antigo Testamento, pois a essência desse ensino no Antigo Testamento sobre circuncisão consistia que a circuncisão era a marca externa de um homem interiormente consagrado a Deus. Por isso, a Bíblia fala de lábios circuncidados, Êxodo 6,12. A Bíblia fala de corações circuncidados, Levíticos 26, verso 41. Os falsos mestres, eles podiam circuncidar o prepúcio do homem, enquanto Cristo podia circuncidar o coração dos homens. Os homens só podem fazer uma circuncisão na carne, algo externo, mas Cristo e somente Ele pode fazer a transformação interna. Sabe, querido, a circuncisão realizada por Cristo é muito diferente da circuncisão dos judeus. A circuncisão dos judeus era uma cirurgia externa. A de Cristo é uma cirurgia no coração. A circuncisão dos judeus era apenas a uma parte do corpo. A circuncisão de Cristo é de todo o corpo. A circuncisão dos judeus era feita pelas mãos, mas a de Cristo é feita pelo Espírito. A circuncisão dos judeus não podia ajudar as pessoas espiritualmente. A circuncisão feita por Cristo capacita-nos a vencer o pecado. A segunda obra de Cristo, que é destacada pelo apóstolo Paulo na passagem, ele fala de uma vida radicalmente nova. Versos 12 e 13, parte A. E ele diz assim: sepultados com ele no batismo, também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Paulo usa aqui a figura do batismo como nossa identificação com Cristo. Tudo que aconteceu com Cristo aconteceu conosco. Quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Quando Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E deixamos as roupas da velha vida na sepultura. Estávamos mortos e agora renascemos para uma nova vida. Temos vida com Cristo. Oh, glória! A obra de Cristo é uma obra de poder, porque ela deu vida a homens mortos. A obra de Cristo é uma obra de graça, porque alcançou aqueles que não tinham a menor razão de esperar os benefícios divinos. A terceira obra destacada pelo apóstolo Paulo na passagem é o perdão definitivo dos pecados. Ele diz: perdoando-vos todas as ofensas. O perdão de Deus é gratuito, é generoso, é certo e fundamental. A experiência, eu diria que a experiência mais doce que nós podemos ter é a certeza do perdão divino. Davi, ele expressa muito bem essa verdade quando ele escreve o Salmo 32, verso 1, e ele diz: bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Sabe, querido, uma consciência atormentada pelo peso da culpa e pela inquietação provinda da impossibilidade de pagar a Deus a sua dívida é uma das maiores tragédias espirituais do homem. Em virtude do sangue derramado de Cristo ali na cruz, nós temos perdão completo. Deus mesmo é aquele que apaga as nossas transgressões e delas ele nem se lembra. Registra Isaías em 43, verso 45. A quarta obra de Cristo
destacada por Paulo na passagem é o cancelamento da dívida. Cancelamento da nossa dívida. O verso 14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus, ele não somente levou os nossos pecados sobre a cruz, mas ele também levou a lei e a encravou na cruz. A lei que era contra nós, porque era impossível que nós a cumpríssemos. Essa lei foi também crucificada. Agora não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Há 4 pontos nesse versículo que nós gostaríamos de destacar. Primeiro é o reconhecimento da dívida. A palavra traduzida aqui por escrito de dívidas era uma espécie de lista de acusações que continha as dívidas que o próprio devedor admitia. Era uma nota escrita à mão pelo devedor que reconhecia a sua dívida. Era como uma nota promissória assinada pessoalmente pelo devedor. Sabe, os nossos pecados são uma longa lista de dívidas para com Deus. Trata-se de uma acusação contra nós mesmos. Ou seja, uma lista de acusação que nós assinamos e que reconhecemos estar devendo. O segundo destaque é a anulação dessa dívida. Nós tínhamos uma dívida reconhecida. Deus anulou ou Deus pagou essa lista de acusação. Ele apagou essa lista. A palavra traduzida aqui por removeu significa apagar, anular, queimar, inutilizar. Deus anulou o documento dos nossos pecados. Ele apagou o registro de nossas dívidas de uma forma tão completa que é como se elas nunca tivessem existido. O terceiro destaque de Paulo é a fixação dessa dívida na cruz. Sabe, no mundo antigo, quando uma lei era cancelada, ou quando um decreto ou uma prescrição da lei era cancelada, eles fixavam isso em uma madeirinha e pregavam essa madeira com prego, obviamente, em uma árvore ou em um madeiro. Na cruz de Cristo, no madeiro de Cristo, foi crucificada a nossa lista de dívidas. Todas as acusações foram executadas. Foram eliminadas como se nunca tivessem existido. Em sua misericórdia, Deus destruiu. Ele fez prescrever. Ele eliminou todos os registros de nossas dívidas. Paulo nos lembra também da legalidade dessa dívida. Não era uma acusação qualquer, mas era uma acusação legal. Ele diz, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, ou que nos era contrária, e que constava das ordenanças, o qual nos era prejudicial. A lista de acusações, elas estavam baseadas nas ordenanças da lei. A palavra aqui traduzida por ordenança significa ordens de tribunal ou uma ordem judicial. Essa palavra ainda se refere a uma obrigação legal. Isso colocada em um édito, colocada no local público para que todas as pessoas que passassem pudessem ver. Essa acusação ela adquiria força e poder das prescrições e decretos da lei. Sabe, nós não podíamos guardar a lei e nem podemos guardar a lei por sermos pecadores. Por isso, o homem estava debaixo da maldição. Gálatas 3, verso 13. A lei é perfeita e exigia do homem total perfeição. Por isso, ao tropeçar em um único ponto da lei,
o homem tornava-se culpado de toda a lei. Tiago 2, verso 19. Mas aquilo que nós não podíamos fazer, aquilo que o homem não podia fazer, Deus fez por ele em Cristo. Ou Deus fez por nós em Cristo. O Filho de Deus tornou-se o nosso representante, tornou-se o nosso fiador. Quando Cristo foi à cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi moído pelos nossos pecados, traspassado pelas nossas iniquidades. Ele pegou o escrito da dívida que era contra nós, anulou, rasgou, encravou na cruz. Ele bradou do topo da cruz: está consumado. João 19, verso 30. E essa palavra, no original, significa está completamente pago. O homem não deve mais nada para a lei. A lei que dava legitimidade à nossa acusação, ela foi cumprida e também foi pregada na cruz. Por meio do seu Filho, Deus revogou a lei como um meio de salvação, e como uma maldição que pendia sobre a nossa cabeça foi removida. Em certo sentido, essa lei trazia a nossa lista de dívidas, as acusações contra nós, a sentença, a nossa condenação. E isso tudo foi pregado na cruz. Deus anulou essa lei. A lei foi cravada com Cristo na cruz. Morreu quando Cristo morreu. E por causa da natureza substitutiva desse sacrifício de Cristo, nós, os cristãos, já não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Romanos 6, verso 14, 7, versos 4, 6, Gálatas 2, 19, enfim. Você pode escolher a passagem que nos livra. O fim da lei é Cristo. Romanos 10, verso 4. Entretanto, meu querido irmão, isso não quer dizer que a lei moral de Deus tenha perdido o seu significado para nós. Não pode significar que agora o cristão pode deixar de amar a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. Muito ao contrário, a lei de Deus tem validade eterna. Romanos 13, versos 8 e 9. O cristão, ele encontra na lei o seu máximo prazer. O cristão, encontra na vida eterna o seu máximo prazer. O cristão obedece em gratidão pela salvação que recebeu como a dádiva da graça soberana de Deus. Entretanto, todavia, nós fomos libertos da lei, como um código de regras e prescrições, como um meio de obter a salvação eterna e como uma maldição que nos ameaçava destruir. Fomos libertos dessa lei através de Cristo Jesus. A quinta obra de Cristo, destacada por Paulo nessa passagem, é o triunfo final sobre potestades e principados. Verso 15. E despojando, diz o apóstolo, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus, ele não somente lidou com o pecado e com a lei na cruz, mas também com o inimigo de nossas almas, com Satanás. Jesus despojou, os principados e potestades e os fez cativos, triunfando sobre esses poderes satânicos. Jesus quebrou de uma vez para sempre o poder dos principados e potestades. Ele os expôs à vergonha pública e os levou cativos em sua carreira triunfal. A vitória de Cristo é cabal, a vitória de Cristo é cósmica. Em sua marcha triunfal, os poderes do mal sofreram um golpe definitivo que todos podem contemplar. Aqui, o apóstolo Paulo, ele finca uma bandeira no território desses falsos mestres e mostra ao mundo inteiro a suficiência total da obra de Cristo. Os cristãos não precisam ter medo desses agentes malignos. Cristo venceu os principados e potestades ao vencer todas as tentações satânicas.
vivendo uma vida absolutamente sem pecado. Mas ainda, muito mais que isso, Cristo os venceu pela morte conquistada na ressurreição. Os poderes do mal tentaram destruir Jesus publicamente pela rejeição do povo que gritava crucifica-o, e pelo poder político dos líderes israelitas com a concordância de Roma, Atos 2, verso 23. Justamente na hora da maior vitória das trevas sobre o Senhor da glória, ele rompeu os grilhões da morte, demonstrando sua vitória sobre o poder do pecado e sua expiação na cruz e sobre a morte através de sua ressurreição. A palavra traduzida aqui por triunfando indica um cortejo triunfal do general romano que, após a conquista de um território novo, ele trazia ali todos os prisioneiros amarrados, sendo conduzidos pelo seu exército vitorioso. É mais ou menos isso que Paulo quer nos mostrar, essa entrada triunfal do Senhor com a sua igreja, vencendo todos os poderes e todas as potestades inimigas. Louvado seja o Senhor. Nós estamos concluindo. Podemos estar vivendo em um campo minado. Podemos ser atacados por todos os lados. Mas se desenvolvermos uma vida disciplinada, se honrarmos o nosso compromisso com o Senhor, se mantivermos uma fé inabalável e um coração cheio de gratidão por Deus nos fortalecer e nos encorajar a superar os perigos sem retrocedermos à escravidão do pecado, mesmo diante de tanta tentativa de persuasão, de ensinos contrários, sabendo e nos lembrando quem é o Senhor e o que dele nós recebemos, relembrando-nos de todos os seus grandes e maravilhosos feitos a nosso favor, nós marcharemos como um exército vitorioso, triunfando sobre os nossos inimigos, semeando a semente da salvação. E assim, amados irmãos em Cristo, nós chegaremos à glória que nos está proposta em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.